Ei, jovens, bom dia. Dia. Tudo bom com vocês? Hum? Thiago, deixa eu perguntar. Pergunta. A aula passada, a, aquela parte de feudalismo, você gravou a aula, né? Gravei, eu só não consegui editar para mandar para a escola ainda, não deu tempo. Mas eu Ah, vou, eu sim, vou enviar. porque eu finalmente assisti sua aula dos francos, agora eu tô certinha. E sim, hoje nós vamos retomar algumas ideias, aí a gente ficar menos perdido. Como nós estamos adiantados, dá para ir tranquilo. Tanto que Entendi. hoje nós vamos fazer também uma atividade. Na segunda aula, eu vou colocar um link para vocês, segunda aula nossa de hoje, né? Que inclusive é a última, é a sexta aula. Eu vou colocar um link para vocês e aí vocês vão ter até meio-dia e 30 para responder. São só 5 perguntinhos, né? Rapidinho Uhum. vocês respondem, que é sobre conteúdos anteriores para a gente estar dando uma observada, tá bom? Bem, eu vou Eu fazer posso tirar igual. uma dúvida sobre os francos? Pode? Na Guerra Civil, entre os três filhos do Luís o Piedoso, eles, no final, depois de 3 anos, eles fizeram o Tratado de Verdun. Foi Uhum. isso, tipo assim, aí logo depois, foi por causa desse tratado que começou o feudalismo, que, tipo assim, começou os tratamentos de vassalagem, o feudalismo. Então, esse tratado ele deu início ao processo. Por quê? Com o Tratado de Verdun, houve uma divisão das terras, né, Uhum. e a consolidação do enfraquecimento do poder real. E aí, na parte francesa, a parte do Carlos o Calvo, os vikings logo depois invadiram. E aí, como, né, existiu o enfraquecimento do rei, os vikings conseguiram tomar uma parte da França, o que desencadeou o feudalismo. Então, o feudalismo ele está diretamente relacionado ao Tratado de Verdun, por conta desse enfraquecimento. Até Então, hoje, a parte que acho que foi o Carlos Magno, que não, foi o Luís, que ele pegou uma parte e fez um acordo com a igreja. Até hoje, tá lá? na realidade, quem Foi fez esse ter. acordo foi o Pepino, tá? Isso, pepino, perdão. Pepino Breve, ele fez esse acordo com a igreja. Esse acordo Patrimônio de São ele Pedro. funcionou até a unificação da Itália em 1870, tá? Então, até 1870 a igreja dominava a região de Roma todinho na Itália, um território bem grande. A igreja, a partir, né, de 1870, começou a fazer muitas críticas ao governo italiano, e aí o Mussolini, né, lá do fascismo italiano, o Mussolini fez um acordo com o Papa, chamado Tratado de Latrão, e com esse acordo o Vaticano foi estabelecido. Tá? Então, o Ah, Vaticano, então lá é onde se localiza o Vaticano. isso, o Vaticano foi um resquício da doação de Pepino o Breve. Patrimônio de São Pedro. Isso, O patrimônio de São Vaticano é Pedro. o que Só que o resta desse Vaticano patrimônio. hoje, ele representa só uma parte pequenininha do que foi o patrimônio de São Pedro, tá? O Vaticano é muito Ah, pequenininho, mas é independente, é o menor país do mundo, sim. Beleza. beleza? Então, os francos, eles eram de Roma, mas teve uma época que a Itália se unificou? Sim, a Itália, ela E, tipo, se se transformou num juntou? país em 1870. Quando a Itália se tornou um país, esses estados pontífices eles Uhum. foram devolvidos ao governo italiano. A Itália foi lá e tomou isso da igreja, né? E essa Ah, situação de sim. disputa ficou até o surgimento do Vaticano, 1929. Entendi. Entendi. Uhum. Obrigada. Nada. Eu vou eu vou encaminhar para vocês esses slides agora, que se quem quiser observar, né, quem quiser ir acompanhando pelo slide, estiver no computador, fica mais tranquilo. Deixa eu disponibilizar para vocês. Não esqueçam de botar o nomezinho na lista aí, tá?
Beleza. Tá aí o slide que nós vamos usando que nós usamos semana passada e vamos usar hoje, tá bom? Eu sei que vocês ficaram encantados com o meu bigode. Você tem que aceitar, Thiago. A gente tem que enviar uma solicitação para você e você tem que aceitar a gente entrar no Google Drive. Peraí que eu consigo mudar, vocês não vão precisar de solicitação. Pera só um minutinho. Aconteceu a mesma coisa com o vídeo de literatura que eles postaram pra gente. A gente não, eu pelo menos não consegui ver porque tinha que Mas vocês aceitar a tentaram em solicitação. agora? Aqui vocês podem ser leitores. Agora foi. Então, beleza. Show de bola. Fechado. Não, porque eu já tinha colocado para vocês mexerem. Mas então, vamos lá, futuro do Brasil, senão o nosso tempo é muito curto. Deixa eu nos encontrar aqui nesse slide, né? Então, né, voltando a essa ideia, como que aconteceu a formação do feudalismo? Porque nos livros eles acabam confundindo muito a nossa cabecinha. Nós tivemos o período da Alta Idade Média, que foi o período dos francos, lá do videozinho que eu fiz para vocês. Nós tivemos o Tratado de Verdun, que eu comentei agora com a Letícia, né? Esse tratado dividiu a terra dos francos entre os 3 netos de Carlos Magno, os filhos do Luís o Piedoso. Na parte francesa, os vikings invadiram. Os vikings invadiram a Inglaterra, tomaram um cacete lá na Inglaterra, aí invadiram a França. Como a França estava fragilizada por conta dessa guerra que aconteceu entre os filhos de Luís o Piedoso e essa divisão territorial, eles não tiveram como derrotar os vikings. E aí os vikings tomaram o norte da França, a região da Normandia, que nós vamos chamar agora de reinos normandos, tá bom? Então os vikings tomaram uma partezinha da França. Os nobres fugiram para suas terras no interior e fizeram lá as suas fortificações, produziram os seus feudos. Os camponeses, como não tinham terras, pediram ajuda a esses nobres, foram sendo transformados em vassalos. A minha câmera não está aparecendo? Não, então desculpa, deve ser sua internet, Letícia, porque acredito que para os outros está aparecendo, né? Então, isso. É porque deve ser a questão da internet. A internet está oscilando muito hoje, tá bom? Então, assim, infelizmente, Letícia não vai ver o meu bigode lindo hoje, mas os outros estão observando essa belezura aí. Bem, voltando aqui. Então, quando os vikings invadiram a França e deram origem ao feudalismo, nós tivemos a junção de características dos romanos e dos germânicos. Nós já falamos isso semana passada, tá? Só estou retomando. Então, os romanos, eles contribuíram com o colonato, com o cristianismo, com a descentralização. Não, do Stalin não. Com a descentralização administrativa. Os germânicos com a produção agropastoril, com o comitatus, o benefício. Essas duas palavrinhas diferentes, comitatus e benefício, deram origem à suzerania e vassalagem, beleza? Deixa eu só parar um pouquinho. Faz o seguinte, Letícia, clica na questãozinha da câmera e talvez autorize, desautorize e depois volte, que vai resolver. Mas o importante é você me ouvir. Você está conseguindo ver o slide? Beleza. Então, vamos lá. Gostou do bigode? Top, né? Bem, voltando aqui, então. Então, o feudalismo foi a junção, né? Foi a ligação de características romanas e características germânicas. Chuchu, beleza? Tranquilo. Como que foi a base desse sistema feudal, né? A economia. Eu sei que tá pequenininho para vocês, mas eu mandei o slide, tá aí para vocês, né? A base da economia era agropastoril, agricultura e criação de animais, beleza? Com uma tendência à autossuficiência. Eu tinha que produzir tudo o que eu precisasse, beleza? Porque sair do meu feudo e ir para uma outra região era muito arriscado. Os vikings haviam invadido, beleza? No meu livro está escrito bárbaros.
é porque eles dividem em duas ondas de invasões bárbaras. Mas aí eu tô querendo dar nome aos bois, vikings, beleza? Tem até a sériezinha lá na Netflix. Um dia, quando vocês forem maiores, assistam. Então, a economia ela era agropastoril, com uma tendência à autossuficiência. Eles quase não faziam comércio. Quando o comércio acontecia, ele tinha que ser localizado de um feudo próximo ao outro. Não utilizavam moedas, era uma sociedade amonetária. Mas eles não utilizavam moedas e faziam, às vezes, o comércio. Como que eles faziam? Trocas diretas. Eu produzi cevada e quero trigo, então eu troco a minha cevada pelo seu trigo. Então, trocas diretas, beleza? Então, nós tínhamos a terra como principal fonte de poder. No feudalismo, tinha poder quem tinha terras, beleza? Ou seja, o senhor feudal, tá bom? O trabalho, ele era através da servidão. A exploração do trabalho na Idade Média, no feudalismo, para ser mais específico, ocorreu através da servidão. O que era um servo? O servo era uma pessoa presa à terra, presa às suas obrigações. Eu tinha que fazer um monte de coisas, beleza? Eu devia um monte de impostos, que é o assunto principal de hoje. A sociedade não tinha mobilidade, você nascia servo, morria servo. Quem garantia esse controle social? A igreja. A igreja era o cimento da sociedade, ela que garantia esse controle, dizendo que tudo era vontade de Deus. Se você era pobre, era porque Deus quis. Você, aluno do primeiro ano, que é feio, que são todos no caso, porque Deus quis, beleza? Tudo era a vontade de Deus, tá bom? E a igreja conseguia controlar os servos, controlar a população dessa maneira. Beleza? Então era uma sociedade dividida em três ordens: clero, ou câmera, volta, câmera, aqui, isso. Clero, nobreza e servos. Beleza? Estamos dividindo em quantidade, não em importância. A política era descentralizada, cada senhor feudal mandava em suas terras, beleza? Ele era o juiz, o júri e o carrasco, ele mandava em tudo, beleza? O rei não deixou de existir. Nós tivemos um episódio na França até interessante. Quando o último rei da dinastia carolíngia morreu de uma forma muito trágica, foi assassinado pela própria mãe. Imagina, né? Como que o cara era bacana. A mãe envenenou o próprio filho. Ele era top. Quando esse último rei carolíngio morreu, a França resolveu fazer uma eleição para o novo rei. Mas o rei não tinha poder, mas eles quiseram manter o rei mesmo assim. Fizeram a eleição que deu origem à dinastia Capetingia, beleza? Capetingia porque o primeiro rei era Hugo Capeto, tá bom? O Hugo, ele não tinha sobrenome, ó que doideira, né? Ele só era Hugo. E normalmente as pessoas, né, não tinham sobrenome, elas eram identificadas pelo pai. Mas o Hugo era filho de Hugo. Olha que nome feio. Rei Hugo, filho de Hugo. Então, começaram a identificar esse rei por uma característica. Ele usava uma capa pequena, uma capa grande, né? Ele era de uma ordem religiosa que todos os membros utilizavam uma capa que ia até o chão. Deve ser a ordem dos Batmans. Por isso ele era Hugo Capeto, Hugo da capa longa, né? Às vezes a gente fala assim, dinastia capetinja relaciona ao capeta. Não. Capeta significa capa pequena, capa curta. Capeto, capa longa. Não mudou a vida de vocês saber disso, mas eu quis falar, tá bom? Bem, vida que segue. Então a política era descentralizada, o rei não deixou de existir, né? Exemplo, nosso amigo aí, o Hugo Capeto. Então, através desse governo descentralizado, o senhor feudal controlava tudo. Ele decidia tudo. Ele decidia os impostos. Quanto que cada um ia pagar de impostos nesse período. A cultura era totalmente dominada pela Igreja Católica. Quem foi que deu esse domínio à Igreja? O Carlos Magno, tá bom? Quem assistiu o vídeo de Alta Idade Média ouviu falar de Renascimento Carolíngio. No Renascimento Carolíngio, Carlos Magno entregou o controle da cultura e da educação à Igreja Católica. Isso fortaleceu muito essa instituição, tá bom? Bem,
antes de avançar aqui a igreja, efetivamente, né, depois eu vou tentar quem morreu, o último rei da dinastia carolíngia. Quando esse último rei da dinastia carolíngia morreu, na França nós tivemos uma eleição para um novo rei, beleza? E aí o Hugo Capeto, olha só que doideira, Hugo Capeto, ele foi o vencedor, tá bom? Beleza, Sofia, um abraço. Antes de avançar mais sobre a igreja, só para vocês verem aqui, né, os slidezinhos, antes de avançar sobre a igreja, eu queria falar mais um pouquinho sobre a economia, tá? Então, depois eu vou mandar para vocês por escrito tudo isso que eu estou falando. Eu vou pegar, vou digitar tudo isso, vou salvar no Google Drive e na próxima aula eu disponibilizo para vocês. Se não der tempo de ser hoje, semana que vem, sem falta, tá com vocês. Mas voltando aqui, a economia, então, ela era muito importante nessa fase porque ela controlava tudo, controlava a população, controlava a igreja, controlava todos os aspectos. Então, nós tínhamos uma divisão básica do feudo. O feudo, ele era a unidade, né, territorial. O feudo, ele era dividido em castelo, bosque, igreja e tinham os mansos. O que eram os mansos? Eram as terras. Existiam os mansos servis e os mansos senhoriais. Manso senhorial, terra do senhor. As melhores terras ficavam para o senhor feudal. Sim, a aula está sendo gravada e depois eu vou disponibilizar para a escola. Eu vou colocar no YouTube, vou disponibilizar para a escola e aí vocês, se tiverem alguma dúvida, podem assistir novamente, beleza? Valeu, Humberto, um abraço. Voltando aqui. Então, o manso servil era a terra do senhor, as melhores terras ficavam para o senhor feudal, e existia o manso servil, as terras do servo, que eram divididas, beleza? A servidão ela era familiar ou individual. Cada servo recebia um lote de terra e tinha que produzir, beleza? Esse lote era chamado de gleba, tá bom? Então, cada servo recebia uma gleba, um lote, tá bom? E tinha que pagar um monte de impostos. Depois eu vou mandar a lista de impostos para vocês. Por exemplo, talha. O servo ele era obrigado a entregar metade da produção dele para o senhor feudal. Beleza? Então, de tudo que ele produzia na sua gleba, metade era do senhor feudal. Existia a corvéia. A corvéia ainda obrigava o servo a trabalhar de 3 a 5 dias por semana nas terras do senhor. Então, para e faz uma conta aqui comigo. Vamos refletir sobre isso. Então, com a talha e a corvéia, dos 6 dias da semana que eles trabalhavam, né? Um dia era santo. Dos 6 dias da semana que eles trabalhavam, 3 dias pelo menos ficava para o senhor. Ok? Os outros 3. Olha, eu vou tentar colocar ainda hoje. Eu não sei se a escola vai disponibilizar para vocês ainda hoje a aula no YouTube, mas eu vou colocar ainda hoje lá no meu canal. Ah, não. E fica ainda mais fácil para vocês uma outra coisa. Deixa eu explicar. No próprio portal do COC, a aula fica gravada por 14 dias. Beleza? Então, no portal do COC, no portal aí de vocês de aluno, né? Eu não sei direitinho o passo a passo, mas depois eu posso pedir o Hugo para explicar a vocês. Ah, isso é triste. Mas no portal do COC, a aula fica disponível por 14 dias. Para quem tem acesso, é só pegar pelo portal. Mas, de qualquer forma, eu vou baixar essa aula, vou salvar hoje no YouTube e vou mandar o link para o Hugo. O Hugo disponibiliza lá no Web Escola para vocês, tá bom? Fechado? Bem, vamos continuando aqui. O que é a AFICA? Não entendi, Letícia, desculpa. Depois você me explica esse trem aí.
Olha só, voltando aqui. Então, com a Corvéia e a Thalia... Tipo, fica? Tipo, fica por 14 dias? Fica. Eu entendi agora, então. Fica por 14 dias lá no portal do COC, beleza? Mas, de qualquer forma, eu vou tentar disponibilizar hoje ainda no YouTube para vocês, tá bom? Sigam lá no meu canal, deem um like. Ai, eu odeio essas pessoas que fazem isso. Se tiver alguém que faz aqui, desculpa, mas eu não gosto. Bem, voltando pela terceira vez, com a Thalia e a Corvéia, de 100% do que o servo poderia produzir, ele... Já denunciaram quem faz isso. Ele só ficaria com 25%. De 100% do que ele produzia, com 2 impostos, só sobravam 25% para o servo, beleza? Então, o servo, ele tinha essa situação aí, né? Só com a Thalia e a Corvéia, mas existiam outros impostos. Por exemplo, tostão de Pedro, né? 10% da produção era entregue à igreja, era o dízimo, beleza? Existia a formariagem, o imposto pelo casamento. Eu não tenho coragem de explicar aqui num vídeo que vai ficar para a posteridade como que eles cobravam isso. Vou explicar. A formariagem era cobrada de uma forma muito escrota, né? O senhor feudal, ele tinha direito à noite de núpcias da serva. Então, um servo e uma serva casavam, a noite de núpcias dessa jovem era do senhor feudal, beleza? Então, né, a lua de mel tinha um terceiro participante aí, tá? Esse imposto era formariagem, imposto pelo casamento, tá bom? Eu sei que era estranho, mas acontecia assim em algumas regiões da França. Existia ainda a albergagem, a obrigação, né, do servo de dar comida e moradia aos visitantes do feudo. Eram vários e vários e vários impostos. Mão morta, né, que era uma taxa de transmissão. Quando um servo falecia, para o filho assumir o feudo, uma outra pessoa, perdão, para o filho assumir, né, a gleba, o lote, ou um outro servo assumir esse lote de terra, ele tinha que pagar uma taxa de transferência chamada de mão morta. Então existiam muitos impostos. Nós vamos entender que o servo ele não tinha o suficiente para sobreviver e por isso ele ficava preso à sua obrigação, à sua terra, às suas dívidas, ok? Bem, então nós tínhamos essas características aí da economia. E lembrando que na sociedade feudal, nós tínhamos, na realidade, duas sociedades. Tá? Nós tínhamos a sociedade dos ricos, vou falar assim, né? E a sociedade geral. O que eram as sociedades que eu defini como sociedade dos ricos, dos nobres, né? Que nem todo nobre tinha riqueza, mas a sociedade dos nobres ficaria melhor. Era a sociedade vassálica, beleza? Baseada na suzerania e vassalagem. A suzerania e vassalagem era uma relação horizontal entre os nobres, onde um nobre doava para outro um feudo, que geralmente era um lote de terra, tá? Então, o suzerano, ele era o doador, o vassalo, ele era o recebedor, tá? E isso era feito para criar uma espécie de uma teia, né, militar, um nobre ajudando o outro. Como o rei não estava, né, ajudando, não tinha um exército, cada nobre tinha que se virar. E aí eles criaram, através da suzerania e vassalagem, essa teia de ajuda militar. Então o suzerano doava e o vassalo recebia esse feudo. Mas ao mesmo tempo que eu poderia ser vassalo, eu também poderia ser suzerano. Eu poderia fazer uma nova doação. Entenderam? Por exemplo, eu recebi um grande lote de terra, né? E aí eu fiz uma doação de uma parte desse lote de terra a outro nobre. Então, eu sou vassalo e sou suzerano ao mesmo tempo. Isso tudo para criar um grupo, né? Se caso os vikings invadissem, nós teríamos um ajudando o outro ali. A suzerania e vassalagem, ela... A suzerania e vassalagem, ela dependia, né, de uma cerimônia chamada de homenagem, né?
Não tem quando a gente assiste aqueles filminhos de sessão da tarde, né, que tem lá falando sobre Idade Média, onde tem um senhor e alguém faz um ato de bravura e é transformado em cavaleiro? A cerimônia de homenagem, ela parecia com aquela cerimônia. O vassalo vinha em direção ao suzerano, se ajoelhava aos pés do suzerano, e ali eles faziam, Lagoa Azul não, né? Nem Transformes, pô. E fazia ali um juramento de fidelidade. Por exemplo, se o suzerano fosse sequestrado, o vassalo tinha que pagar o resgate. Se a filha do suzerano se casasse, o vassalo tinha que ajudar a pagar o dote. Se o suzerano fosse invadido, o vassalo tinha que ajudá-lo militarmente. Então, existia uma série de reciprocidade entre suzerano e vassalo. E olha que legal, em algumas regiões da França, eles selavam essa relação com um selinho. O suzerano dava um beijinho no vassalo, né, para selar esse compromisso, né? Não mudou a vida da gente saber disso, mas eu quis falar, fazer o quê, né? Então, a suzerania e vassalagem formavam uma sociedade só entre nobres, uma sociedade horizontal, baseada nessa reciprocidade. Mas existia ainda a sociedade geral, que era a sociedade dividida em três ordens, que eu mencionei com vocês anteriormente: clero, nobreza e servos. Só que existe uma observaçãozinha aí, né? Um eggs, um IPC aí, um importante pra caramba. Que é o seguinte, existia um grupo intermediário entre a nobreza e a servidão. Esse grupo, eles eram chamados de vilões. Nem todo feudo tinha um vilão. O vilão era um cara que tinha um pequeno lote de terra, uma vila, né, um pequeno lote de terra, e ele agregava esse lote de terra ao lote de um senhor feudal. Esse cara, ele não era tão explorado quanto um servo, mas também não tinha todas as regalias de um nobre. Ele estava aí num grupo intermediário. Mas como ele era raro, não acontecia em todos os feudos, ele fica aí como uma observação. Beleza? Bem, fechando aqui, vamos falar um pouquinho então sobre a igreja. Tá? A igreja foi muito importante, foi o cimento dessa sociedade, eu já falei isso com vocês, né? Ela controlava toda a produção de ciência, toda a produção de cultura, tudo partia da igreja, né? Tudo partia do teocentrismo, Deus no centro do universo. Tudo era a vontade de Deus, tá bom? Mas nós temos que destacar, por exemplo, o seguinte: lá na Idade Média foi construída uma ideia de que trabalhar era uma coisa muito ruim. Eu concordo com eles, mas, né, vida que segue, temos que trabalhar. Tanto que o trabalho era visto como uma punição de Deus. Mas alguns membros da Igreja Católica, eles trabalhavam, né, e tiveram um papel bem importante, que eram os monges copistas. A Igreja Católica, ela acabou preservando os textos da antiguidade clássica, romanos e gregos, através desses monges copistas. Como ainda não existia imprensa, né, nós vamos ainda inventar a imprensa mais à frente na nossa matéria, algumas pessoas passavam o dia todo copiando, transcrevendo obras para preservá-las, beleza? Então, esses monges copistas, eles tiveram um papel bem interessante na preservação desses textos clássicos. E como as pessoas não tinham direito a acessar esses textos, o que acontecia? Esses monges, alguns começavam a copiar o texto, outros davam continuidade, para uma mesma pessoa não ter contato com o mesmo texto. Eles envenenavam as páginas desses livros para que as pessoas não tivessem acesso, né? Nós temos aquele hábito, né, de molhar o dedo na boca e virar a página do livro. Então, quando as pessoas faziam isso, elas se envenenavam, morriam, e aí eles falavam que era uma punição de Deus, porque essa obra não poderia ser consultada. Então, a igreja, ela foi importante nesse contexto aí científico e cultural, né? Nós vamos falar que durante o Renascimento que não houve desenvolvimento da ciência. Houve, mas esse desenvolvimento foi controlado pela igreja, então tudo baseado nessa ideia, né, teocêntrica. Tudo era a vontade de Deus. Então a medicina, por exemplo, não avançou nada, né,
durante a Idade Média. Se você passasse mal, a igreja te oferecia algum líquido benzido, né? E aí, se você tivesse fé, você seria salvo, e se não tivesse, morreria e pronto, né? Era a vontade de Deus que importava. Então, os valores, todas as situações determinadas durante o feudalismo foram estabelecidas pela Igreja Católica. E volto a lembrar, isso só foi possível porque o Carlos Magno deu todo esse poder à Igreja, tá bom? Então, né, vamos fechar esse nosso encontro. Agora vocês vão para esse período aí de intervalo. A próxima aula de vocês é só às 10, se não estou enganado, tá bom? E na nossa próxima aula de hoje, eu vou passar um questionáriozinho para vocês responderem com apenas 5 questõezinhas para a gente revisar conteúdos anteriores, tá bom? Um forte abraço para todo mundo. Recreio, vamos correr para a fila da merenda aí, hein? Vou botar um vídeo aqui para vocês de alguém fazendo alguma comida gostosa, que aí serve como recreio, já que é online. Um abraço para todo mundo. Deixa eu ir embora. Tchau, tchau.